Mega, quem é o Sol, quem é a Lua? Estudo número 4. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Estamos retomando o nosso estudo do Mega. Hoje é o estudo número 7, não é? Nós vamos falar sobre o quarto dia. Estamos avançando aí e vamos ver aqui, como é de costume na Bíblia mais comum, não é a literatura mais comum, Gênesis capítulo 1, verso 14 ao 19. Logo após nós vamos ver uma literatura mais perto do hebraico, e você vai ter uma base de comparação para começarmos a nossa meditação. Diz assim na Bíblia, na linguagem de hoje: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas, no plural. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Agora nós vamos ver o mesmo texto aqui na Bíblia textual, que ela traz uma linguagem mais próxima do hebraico. Gênesis capítulo 1, verso 14. E disse Elohim: haja maldições. Sim, isso que você ouviu. Haja maldições na expansão dos céus para dividir o dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos assinalados, e para dias e anos, e sejam como luminares na expansão dos céus, para brilhar sobre a terra. E foi assim. E Elohim constrangeu duas grandes maldições no luminar maior para domínio do dia, e no luminar menor para domínio da noite. E Elohim colocou as estrelas na expansão dos céus para brilhar sobre a terra, e para dominar durante o dia e a noite, para dividir a luz da treva, no singular. E viu Elohim que estava bom. E houve tarde e manhã, dia 4. Então, meus queridos, nós vamos perceber aqui que esse texto não há muita questão polêmica no seu desenvolvimento em si, mas há aqui uma tradução bem diferente que muda o sentido do texto demais. Porque você já percebeu que no lugar de luminares na Bíblia comum, você vai ver na Bíblia que é mais literal com o hebraico, maldições. Então você diz, como? Se ele dissesse sol e lua, tudo bem, mas no lugar de luminares, maldições, porque o radical hebraico que tem ali no lugar de luminares não é luminares, é me'erá. E o me'erá é a palavra maldições. Então o texto aqui na Bíblia textual diz que Deus constrangeu as maldições como luminares para o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Vamos lembrar que eu já falei aqui que quem escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é Moisés ou Círculo de Moisés. Vamos lembrar também que Moisés ele tem dupla nacionalidade. O útero dele é judeu, mas a criação dele e a literatura que ele aprendeu, em essência, é egípcia. E a cultura egípcia costuma não citar nas suas derrotas e nas suas demandas, nas suas batalhas, o nome do inimigo. É um princípio da literatura egípcia. Então, como nós vimos no começo, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, você vai ver que nada Moisés fala sobre a queda de um anjo querubim, não fala sobre batalha no céu, não fala sobre rebelião no céu. Simplesmente ele diz que a terra se há precipitado, não é? A terra se precipitou e Deus começou a restaurar a terra. Se quer Moisés dar ousadia de citar o nome de Satanás ou de quem quer que seja daqueles anjos, ele repete aqui a mesma prática literária. Moisés vem dessa cultura onde ali no Egito era adorado
o Deus Sol e a deusa Lua. O faraó era adorado como Deus Sol, Rei Deus, e a sua esposa, a rainha deusa. Então o faraó era atribuído o Sol e a rainha era atribuída a Lua, de maneira que havia ali uma prática de idolatria a homens, não é? E Moisés, conhecendo a sua origem, sua essência de hebreu, adorador de um só Deus, né? O monoteísmo ético, onde se adora um Deus só. Quando Moisés teve aquele encontro com o Senhor ali no Monte Sinai, onde a sarça ardia, ele descobriu o verdadeiro Deus. O Senhor se apresentou para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor não se apresentou como sol, nem lua, nem estrelas. Então, do ponto de vista de Moisés, o sol, a lua e as estrelas que eram adorados no Egito, como ele cresceu naquele contexto, ele chamava de maldições. O que era maldições mesmo, porque ia de encontro à sua maneira de crer junto com o povo hebreu. Aquele povo que adorava o sol, a lua e as estrelas, é o povo que estava oprimindo e maltratando o povo dele. Então Moisés, aqui na narrativa de Gênesis, ele se recusa a falar o nome do sol e da lua. Ele chama de maldições. E mais na frente no texto nós vamos ver que é para a glória de Deus. É por isso que Deus permite que Moisés chame dessa maneira, traga essa nomenclatura tão forte em relação aos luzeiros, o sol e a lua, como maldições. Por quê? Porque o texto diz que Deus constrangeu as maldições, que seriam o sol e a lua, para ficarem cativos dele, para obedecerem aquele roteiro de nascer e ir ao crepúsculo todo o tempo, em serviço do homem que é a coroa da sua criação, que está na terra, que é o seu projeto central aqui. Então nós vamos ver aqui que é para a glória de Deus quando Moisés diz: olha, essas maldições têm que ficar cativas ao meu Deus, e elas são apenas recebem comando de meu Deus e elas obedecem. Você vai ver ao longo do nosso estudo aqui no Mega de Gênesis e Apocalipse, você vai ter uma releitura sobre quem é o Sol e quem é a Lua. E você vai perceber que no processo da criação, Deus está trabalhando em dois níveis, em dois segmentos. Não está apenas criando, estabelecendo a criação para colocar o homem, para que seja como um habitat para o homem, um berçário para o homem viver bem e para glorificar seu nome. Mas ele também está cativando principados e potestades que em outra dimensão, em outra dispensação caíram. E aqui na terra eu já tenho falado sobre as águas, que são como ferrolhos, né? Você vai perceber que na criação Deus trata tudo como algo personalizado. A água tem uma personalidade, entre aspas. Os luzeiros têm uma personalidade, entre aspas. Não é? A terra tem uma personalidade, entre aspas. Então nós vamos ver que existe um trabalho duplo de Deus na criação. Ele não está apenas estabelecendo a criação da terra, mas ele está cativando, mostrando sua soberania diante de principados e potestades, não é? Você pode conferir isso aí em Jó capítulo 38, que é um capítulo que abre muito sobre esse assunto, senão o vídeo aqui fica muito grande, muito enorme. Então, nós vamos perceber aqui que Moisés fala com propriedade: no lugar de luzeiros eles são maldições, porque foi assim que ele foi criado, foi assim que ele pôde perceber o sol como a lua, tanto o sol como a lua. E ao longo do estudo aqui, você vai perceber que o sol e a lua, eles são agentes de idolatria no mundo todo hoje, né? Até hoje, você vai ver que em inglês, como é o dia de domingo, que é o dia do Senhor, devia ser reconhecido como dia do Senhor. Nesse sentido, o domingo em português é muito mais apropriado, assertivo, mas em inglês é Sunday, dia do sol. Segunda-feira, Monday, dia da lua. Dia do Deus Sol, dia da deusa Lua. Então, Apocalipse vai dizer que vai ter um dia que o sol vai sair de cena, vai se aposentar, e quem vai brilhar sobre nós é o Senhor. Então Moisés está bem em linha, e você não precisa então agora se espantar tanto, se escandalizar, por assim dizer, porque a gente aprendeu debaixo de uma religiosidade, essa literatura às vezes até romantizada e poetizada, mas na real aqui, no lugar de luzeiros, é maldição, e é para a glória de Deus, porque mostra que Deus está dominando sobre toda a maldição e fazendo esses luzeiros servirem a terra. É algo maravilhoso. E também com o propósito de especificar, não apenas de trazer luz, porque já existia dia, independente do sol. Nós estamos falando aqui do quarto dia,
não é? Já existia vegetação independente do sol, a terra não era refém do sol. Deus colocou o sol para trazer precisão, para alumiar. Essa precisão é assim: faz de conta que você está num deserto e você sabe que ali é dia, mas você não sabe o horário. Mas de acordo com a posição do sol, você vai poder ter uma ideia do horário. Se o sol está bem em cima na sua cabeça, você sabe que é meio-dia. Então, foi para este propósito, para tempos, anos e dias. E é falado propriamente no hebraico, ule moadim, para tempos, tempo específico, para anos, veshanim, e para dias, uleiamim. Então, tudo no plural. Então, essa precisão, esse relógio que o sol, a disposição de servir a Deus, fazendo essa trajetória, ele serve aos homens para que os homens possam ficar cientes das estações, sobre plantar e tudo mais. Então, nós vemos que Deus, assim, com a sua soberania, ele cativa e faz os deuses do Egito, que são as maldições que Moisés chama, apenas servos, escravos para servirem a nós, os homens, a coroa da sua criação. Não é glorioso, não é tremendo? E estamos caminhando para encerrar nosso vídeo e eu queria falar exatamente sobre a expressão que está em relação a luminar maior e luminar menor, porque Moisés se recusa a falar o nome dos luminares. Então ele só fala para luminar maior, Hagadol, Gadol, essa expressão para grande, e luminar menor, Hakaton. E luminar menor se refere à lua. E as estrelas, Keshaf, não é? São essas expressões próprias. Nossa aplicação, não é, para essa meditação desse quarto dia, que é o Revi'i Yom, é o quarto dia, é exatamente dizer que existe no plano de Deus e do Senhor Jesus um Ule Moadim. Moad é tempo oportuno. Existe o Yom Yavé de Deus, o dia do Senhor, não é? E nesse Moad, nessa expressão, Moad fala da plenitude dos tempos. Você pode meditar em Efésios capítulo 1, verso 10, que diz que Jesus vem na plenitude dos tempos, não é? E tanto a sua primeira como a sua segunda vinda vem para manifestar a sua glória no tempo certo. Ele não se atrasa, não é? E o Senhor nos chama nessa meditação sobre esse tempo específico, esse Moad, né? O Senhor nos chama para tirar mais os olhos do nosso Cronos, o relógio humano, e para olhar mais para o Kairos, o tempo do Senhor. Shalom, que Deus te abençoe e te edifique.